Olá pessoal, eu sou Mônica Kelly, sou estudante de Direito da UniFTC e o propósito desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre os artigos 197 ao 199 do Código Penal, que são artigos que tratam do crimes contra a organização do trabalho. Vamos iniciar falando sobre o artigo 197, que trata do atentado contra a liberdade do trabalho e que tem a seguinte redação. Artigo 197. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, esse constrangimento é mediante violência ou grave ameaça. Inciso 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, gente, a partir dessa pena, já dá pra gente perceber que é uma infração de menor potencial ofensivo, né? E as suas disposições, ele recai sobre os juizados especiais criminais. O inciso 2, ele fala: a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Então, também é um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, abrir ou fechar estabelecimento de trabalho com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Só que essa segunda parte, constranger alguém a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, ela foi revogada, né, pela Lei 4.330 de 64, que posteriormente também foi revogada pela Lei 7.783 de 89, que é uma lei que dispõe sobre o direito de greve. Bom, agora a gente vai para as características principais desse crime. A primeira característica é a gente saber quem são os sujeitos desse crime. Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo, ou seja, o sujeito ativo, quem pode praticar esse crime, o sujeito passivo, quem pode ser a vítima desse crime. Bom, o sujeito ativo, quem pode praticar esse crime, ele pode ser qualquer pessoa. Por isso que ele é considerado um crime comum, porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, o constrangimento, tanto do inciso 1, tanto do inciso 2, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o sujeito passivo, ele vai variar conforme o comportamento do sujeito. Se for o comportamento do inciso 1 ou se for o comportamento do inciso 2. Se for o comportamento do inciso 1, a vítima também pode ser qualquer pessoa. Mas se o comportamento for do inciso 2, a vítima deverá atingir o proprietário do estabelecimento. Bom, agora o bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado nesse crime? É a liberdade de trabalho, é a liberdade de você escolher o seu trabalho, o seu ofício, a sua profissão, né? E o elemento subjetivo, ele é exclusivamente o dolo, ou seja, né, deve estar presente a intenção de você constranger a pessoa para que ela exerça ou não exerça a atividade laboral. Então, a vítima ela deve ser forçada, ela deve ser obrigada, ela deve ser coagida. A consumação ocorre no momento das práticas dos incisos e a tentativa ela é aceita em todas as ocasiões, né? Bom, finalizamos o artigo 197, agora vamos para o artigo 198 do Código Penal, que vai falar do atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta, que tem a seguinte redação. Artigo 198. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, que tem a pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Sendo que a primeira parte desse artigo que fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho tipifica um crime, que é o atentado contra a liberdade de trabalho. Já a segunda parte do artigo, que diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial agrícola, é que vai tipificar a boicotagem violenta. Então, apesar deles constar no mesmo artigo, são crimes diferentes. E a prática deles dois, sim, com certeza é um concurso de crimes. E se tiver violência, é um concurso material, né? Então, vamos para a característica desse tipo penal. O sujeito ativo pode ser também qualquer pessoa. O sujeito passivo, qualquer pessoa cuja liberdade de contratação for inibida, né, no caso de boicotagem violenta. E também todas as pessoas naturais
e jurídicas cuja sua atividade for impedida. O elemento subjetivo é exclusivamente o dolo, também não admite culpa. A consumação é quando o constrangido faz aquilo que a lei não lhe obriga, e a tentativa ela é também admissível nas duas hipóteses. Bom, por fim, nós iremos para o último artigo desse vídeo, que é o artigo 199, que fala do atentado contra a liberdade de associação. Artigo 199 diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Com a leitura desse artigo, vale a gente ressaltar que o artigo 5º, inciso 17 da Constituição Brasileira de 88, ele vem dizendo assim, que é permissível, sim, a associação profissional ou sindical para fins lícitos. Então, esse artigo 99, ele vem justamente para tutelar essa liberdade de associação, né? Então, o sujeito ativo desse crime, ele pode ser qualquer pessoa que pratica o crime, sendo ela membro ou não da entidade classista ou da associação sindical. Então, pode ser ou não. Sujeito passivo, ele pode ser qualquer pessoa coagida a participar ou deixar de participar de entidade classista ou da associação sindical. O elemento subjetivo também é exclusivamente o dolo, né, não permite culpa, e ele se consuma com a efetiva participação da pessoa constrangida a fazer ou não fazer determinada associação ou sindicato, né, fazer parte da associação ou do sindicato. A tentativa ela é admissível, né, uma vez que alguém pode ser compelido a associar-se, não fazendo apesar da violência ou ameaça de empregados, por exemplo. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo e eu espero que eu tenha passado esse assunto para vocês de uma forma clara e objetiva. Obrigada!